sensação, enquanto advogado criminalista, de você tá vendo ali uma investigação mesmo que beira o absurdo, e mesmo assim ela prossegue, e qual a sensação quando sai a sentença absolvendo, ou então você conseguindo trancar em uma investigação? Qual a sensação que o advogado sente nesse momento? É melhor do que dinheiro, porque é o propósito. Qual é o meu propósito como advogado criminalista? É defender a liberdade, é buscar um julgamento equilibrado, mesmo que a pessoa tenha praticado um crime, é buscar uma dosimetria de pena equilibrada, né? Afastar injustiças, afastar arbitrariedades. Então, quando o resultado é positivo, a gente percebe que está impactando muito positivamente na vida de uma pessoa, não só da pessoa, como da família da pessoa, porque um processo criminal ele impacta, não é só no réu, impacta, às vezes destrói uma família, um processo, uma condenação, uma prisão. Então, o propósito é esse. Qual é o meu propósito? É servir, mas servir como? Servir buscando a defesa da liberdade, buscando um julgamento justo. Então, assim, eu acho que esse propósito é muito bom. Por isso que eu digo que é melhor que o dinheiro. O dinheiro vem, é a consequência, mas eu acho que é um propósito nobre. Eu acho a advocacia criminal muito nobre, porque primeiro tem que ter muita coragem para você se colocar do lado do réu, porque ali você tem de um lado Ministério Público, polícia, imprensa, judiciário, família da vítima, e do outro lado você tem um réu. E você se coloca do lado. Naquele momento ali, o réu é a parte mais fraca. No momento do crime, ele pode ser a parte que está prevalecendo. Mas no momento do processo, do julgamento, ele é a parte mais fraca e você se coloca do lado dele. Muitas vezes levando pedrada, levando paulada, né? A gente tem visto isso. Advogados que sofrem, né? Na pele por ter se colocado nessa posição de advogado. Mas eu acho que é muito gratificante defender o bem jurídico mais importante depois da vida é a liberdade. Perfeito. Bruno, eu vou fazer uma pergunta aqui, se não puder a gente corta depois, viu? Não tem problema não. Mas aproveitar aqui também um criminalista, né? Uma dúvida mesmo que eu tenho. Quando tu pega uma causa assim, crime, tu se interessa, é importante pra ti saber se a pessoa fez ou não fez? Chega a ter esse nível de pergunta com o cliente ou não? Eu prefiro... Eu faço uma analogia. Eu digo logo pro meu cliente que o advogado criminalista, ele é como um padre, né? Só que pro padre você conta o pecado e busca o perdão. Pro advogado criminalista você conta o fato e vai buscar, e o advogado vai fazer, a partir daquela narrativa, ele vai fazer a melhor defesa. Então, assim, não tem condição de fazer uma defesa se o cliente não entrar em detalhes sobre efetivamente o que aconteceu. Então, se matou, matou, se roubou, roubou, se praticou uma fraude, então eu preciso entender. Porque, inclusive, já houve casos em que chegou o cliente e eu disse, olha, aqui eu vou buscar para você uma dosimetria de pena. No seu caso aqui, eu acho que não tem como eu dizer que o redondo é quadrado, o quadrado é redondo, aqui tá claro, foi flagrante, tem prova, não tem como anular. Então, assim, vamos buscar uma condenação em que justa para você, entendeu? Então, assim, inclusive, eu já teve indisposição minha com o cliente porque o sujeito falou uma coisa e depois a gente viu que era outra coisa. E isso é muito ruim. Parece que você Quebra pega de surpresa, quebra a estratégia. o próprio cliente se prejudica, porque ele conta uma história, né, que ele quer. Já teve casos de clientes que, para mim, na condição de advogado, o cara contou a história que não era verdadeira. Bom, então ele acha que vai enganar todo mundo? Não, não é assim que funciona. É premissa fundamental ter essa relação de confiança, né? Até porque eu, enquanto advogado, eu não posso jamais prestar depoimento sobre as situações em que eu advoguei, mesmo que a parte autorize, né? O advogado é o único profissional liberal que não pode ser autorizado, né? Mesmo com a autorização do seu cliente, ele não pode jamais. Um psicólogo pode, um médico pode, mas um advogado não pode, então, né? Eu acho que é fundamental essa conversa franca, até para o advogado entender e saber qual vai ser o melhor caminho.